Oi, eu sou Luísa Mandetta e nesse vídeo eu falo sobre as possibilidades de desenvolvimento através do instinto de autopreservação. Você sabe que aqui no canal eu tenho alguns vídeos que falam sobre instinto, vale a pena você assistir antes de assistir esse, porque aí você vai entender o conceito, você vai entender o que é ser um instinto de autopreservação dominante, o que é ser um instinto de autopreservação reprimido, e também é interessante assistir aquele vídeo sobre hierarquia dos instintos, porque o que é ser um instinto de autopreservação dominante com o social reprimido, ou com o sexual reprimido, e assim por diante. Ou seja, temos 6 possibilidades, né? Se a gente tem 3 instintos, é legal você entender isso porque fazendo isso, você sai daquela página 2, você dá mais um passo em direção à sua profundidade, do seu autoconhecimento e também do seu desenvolvimento. Eu nunca me esqueço de uma aluna, e ela foi num desses eventos de performance, de autoconhecimento, e ela voltou com uma recomendação muito forte de ter agenda, ter alguém para ajudar em relação a isso, planner e planejamento, né, e um mentor em relação a todas essas questões que envolvem disciplina, que envolvem metas, mas ela é uma tipo 1 predominante. Quem é do mundo do Eneagrama sabe que geralmente os tipos 1 eles são muito autogerenciáveis. Essa pessoa em específico, meu Deus, ela tem um gestorzinho dentro dela mesmo que era muito, tornava a vida dela inclusive muito rígida. Então ela tinha que voltar, na verdade, com uma sugestão de fazer algumas coisas contrárias, sabe? Algumas coisas relacionadas à flexibilidade, a se abrir mais a possibilidades, enfim. O que é legal do estudo da sabedoria do Eneagrama é que você sabe, você que é estudante de Eneagrama sabe do que eu tô falando. Ele é como se fosse um alfaiate desenhando uma roupa no nosso corpo. Então, quanto mais a gente for usando as possibilidades de conhecimento do ser humano através dos conceitos que o Eneagrama traz, mais customizado a gente vai ficar, mais certeiro a gente vai ficar. Porque será que um tipo 6 precisa ser mais ousado? Eu não sei, né? Um tipo 6 com autopreservação reprimido, com sexual predominante, ele precisa de fato olhar para algumas questões de constância na vida dele. Ele precisa olhar muito mais para a prudência do que para a ousadia. Então, essa questão dos instintos, ela diz muito sobre nós. E Gurdjieff dizia que 95% para mais da população vivia meio que sendo dominada pelos seus próprios instintos, né? Que ele chamava de alma animal. Então, é muito interessante a gente perceber que muito dos conflitos que as pessoas têm de relacionamento, muito das diferenças entre a vida que era para estar vivendo da vida vivida, se dá porque, de fato, a gente se deixa dominar por esse instinto, que ele é forte mesmo. Ele é um cão desgovernado, bem fortão, insaciável, né? Não é que ele vai comer um frango lá de padaria e tá saciado, não. Ele vai querer mais um e mais um. Então, esse instinto dentro de nós, se a gente não cuidar dele, ele vai meio que minando as nossas possibilidades de alcançar os nossos grandes sonhos, alcançar o grande potencial que a gente tem na vida, né? E hoje a gente vai falar de instinto de autopreservação, e é bem interessante perceber que quando a pessoa tem um instinto de autopreservação dominante ali, né, é muito exagerado, e isso é uma resposta a algo que pode ter faltado, e algumas linhas de estudo do Eneagrama relacionam diretamente esse impacto do instinto de autopreservação, seja ele dominante ou reprimido, nas nossas primeiras interpretações, né? Algo muito ligado à mãe, algo muito ligado à falta, né? A questão de vai faltar, eu preciso me proteger, eu preciso ser mais prudente, porque eu tenho que guardar. Então você imagina uma pessoa assim indo para a vida meio desgovernada, pode ser que ela seja, como várias pessoas que eu atendo aqui, uma pessoa que se poupa demais, né? Eu tô falando de autopreservação predominante e a gente tá trabalhando aqui algumas questões nesse vídeo sobre como é que eu posso sair disso, como é que eu posso me desenvolver, como é que eu posso trazer coisas diferentes, né, cores diferentes para minha vida. E quando eu atendo a autopreservação dominante, que tá meio exagerado, que tá meio excessivo, geralmente a gente trabalha por aí, sabe? O que você não tá falando que era para você falar, né? O que você não tá se expondo que era para você expor, o que você tá se resguardando demais que era para você colocar para fora, né? Seja o seu tempo para ajudar o outro, seja recurso financeiro, seja você falar mais, se expor, você se colocar mais em risco. Em risco no sentido assim, nossa, se eu mudar de carreira, qual que é o impacto que eu posso ter na minha empresa, na sociedade? E se eu tiver coragem para fazer uma coisa nova, entende? Então tem uma série de coisas que o instinto de autopreservação manda a gente fazer, manda quem é instinto de autopreservação dominante seguir uma cartilha, que se essa pessoa tiver consciência e coragem, ela vai começando a dar uma expansão ali em relação ao que ela pensa, e isso vai trazer, sem sombra de dúvida, respostas diferentes para a vida dela, né? Então geralmente a pessoa ela tá com coisas travadas na vida dela, sabe? Coisas assim no sentido de
não conseguir ter coragem para a realização de grandes sonhos, não conseguir mudanças na carreira, por exemplo, porque não consegue falar em reunião, porque não quer se expor, porque não quer enfrentar um risco, porque não quer ser mal vista. Então tem uma série de cuidados que a autopreservação pode ter que, ao observar a sua vida, né, a vida de cada um, a gente tem que ponderar onde que está excessivo, porque a gente não tem instinto de preservação à toa, né? A gente tem porque a gente precisa, a gente só tá aqui porque os nossos antepassados foram muito cautelosos em alguns momentos, né? Então a gente precisa disso para sobrevivência. O que a gente tem que olhar aqui são os excessos, né? O que é que tá me deixando julgador, paralisado, sem empatia, sem olhar para o outro, sem olhar para o altruísmo na minha vida, o que tá me deixando egoísta? Um grande desafio do instinto de autopreservação é não cair nessa rota, sabe? Do egoísmo, do individualismo, do eu primeiro. Nossa, Luiz, até o 2 e o 9, sim, né? Se eles não se cuidarem, eles vão ser extremamente egoístas, né? Extremamente, eu vou fazer de tudo pro outro para deixar um monte de gente dependente de mim. Então, mesmo esses tipos, né, que são naturalmente mais voltados pro radar, né? Um radar mais voltado pro que o outro precisa, mesmo eles, quando dominado pelo instinto, você vai ver que isso é uma coisa que não é genuína, que é uma coisa para alimentar mesmo aquela falta, para alimentar mesmo aquela parte da personalidade que está muito imatura. Então, um caminho de desenvolvimento para quem é autopreservação dominante pode ser olhar para isso, sabe? O quanto da minha vida está em excesso a cautela, para tudo, para todas as áreas da vida, e o quanto que eu posso brincar de ser um oposto, né? Dentro ainda das minhas possibilidades, dentro ainda de ser uma pessoa adulta e responsável, que não vai atrapalhar a vida dos outros, mas o quanto que eu posso flexibilizar toda essa coisa meio contraída que o instinto de autopreservação dominante tem, né? Tem uma coisa meio contraída, meio assim, né? Eu não vou expandir, eu não vou experimentar, eu não vou falar o que eu penso, eu não, sabe? Então, o tanto de oposto que eu posso fazer para que eu não caia nessa rota, que é a rota do egoísmo, do individualismo e do estar muito distante da minha potência, né? Da minha potência como ser humano, que de fato é transbordar coisas dentro do jeito que eu sou mesmo, né? Não é que o instinto de autopreservação vai ser 100% ousado, você pode transbordar coisas boas do seu jeito, né? E isso cada um precisa encontrar o seu caminho. O fato é que se você estiver se poupando demais, a vida vai te cobrar lá na frente, fique de olho nisso, tá? Nunca se esqueça disso. Gente, e quando esse instinto tá infantilizado? Ele tá com uma âncora no chão, quando ele tá subdesenvolvido, aí a gente vai ver aquelas pessoas que talvez sejam o oposto de tudo que eu falei até agora, sabe? Sem papas na língua, fala o que pensa, gasta mais do que tem, come mais do que deveria, impulsiva, recomeça a vida, e geralmente a gente pode ver pessoas que são muito corajosas, né? Que muitas vezes parecem ser muito destemidas e muito realizadoras, e quando a gente vai olhar próximo, né, quando a gente vai ver os bastidores da vida, tem uma certa imaturidade, dá um certo peso nas pessoas ao redor, porque geralmente, imagina, a pessoa tá recomeçando a vida o tempo todo, ela fala o que pensa, ela fala o que dá na telha, ela não tem muito essa questão de se poupar, tá sempre voltada ao risco. Alguém pode estar bancando isso daí, né? Esse Peter Pan. Alguém deve estar cuidando aí desse Peter Pan para as coisas não se desmoronarem. Então, tanto a autopreservação dominante como o reprimido, o bem ali fraquinho, sem desenvolvimento, ele vai dar desafios muito grandes para as pessoas. E também pode dar habilidades muito naturais. Então, a pessoa que é autopreservação reprimida, com social dominante, isso você vai entender no vídeo sobre hierarquia, né, dos instintos, você vai ver uma pessoa com muita facilidade de olhar para oportunidades, por exemplo, né? Para dar um exemplo dentro de vários outros exemplos de qualidades positivas, né? Uma pessoa com sexual predominante, com autopreservação reprimido, vai ser uma pessoa, assim, empreendedora, vai fazer acontecer, vai tirar coisa do papel com muita facilidade. Então, tem coisas muito positivas desse instinto estar reprimido, por incrível que pareça, né? Vai ter coisas positivas. Cabe a você entender o quão reprimido ele está e o quanto que você tem que dar uma olhada para ele, porque se ele é uma criancinha, né? Eu que tenho bebê pequeno, você que é mãe de bebê pequeno, você sabe do que eu tô falando. Às vezes dá vontade de dar uma grande quantidade de comida. Dá uma feijoada pra esse menino, vamos alimentar ele só amanhã, né? Olha o autopreservação reprimido falando. E não é assim, né? A gente sabe que eles comem um pouquinho igual gato, né? Quem tem gato em casa sabe, eles comem um pouquinho toda hora. E a comidinha tem que ser fresquinha, né? Toda hora, não adianta encher a botija do gato de manhã. O que eu quero dizer é o seguinte, quando é reprimido, a gente tem que cuidar, nutrir,
alimentar. Mamãe passarinho, sabe? Vai lá dar uma minhoquinha, depois volta a dar mais uma minhoquinha. Então tem que ir nutrindo, tem que ir cuidando, porque o que a gente faz quando a gente reprime um dos instintos? A gente esquece, a gente deixa ele de lado, a gente passa a vida olhando para outras coisas. E não é isso, eu sou autopreservação reprimida, sei lá, não sei nem a última vez que eu fui no médico. E eu vou no médico e não faço o exame que ele pede. Ah, um saco, já fui no médico, tá bom, não vou fazer exame, né? Então não vou olhar para questões de poupar recurso, né? Eu vou viver vibrando nessa questão que é de negligenciar mesmo esse instinto de autopreservação, que pode trazer um monte de coisa positiva pra gente quando ele tá minimamente controlado. Talvez então, o grande trabalho nosso seja domesticar o instinto quando ele é dominante, né? E nutrir quando o instinto é reprimido. Então, domesticar a autopreservação significa para de ser tão preocupado. Para de ser excessivamente preocupada. Eu me lembro uma vez, uma aluna, e ela me ligou desesperada, né, porque ela tinha recebido uma multa. Eu falei, meu Deus, pelo nível do desespero que tava, eu falei, meu Deus, coitada, deve ser uns 80 mil isso, né? E ela tava desnorteada, e a multa era R$ 1.800. É dinheiro, né, gente? É dinheiro, a gente acha ruim tudo, mas assim, era incompatível com o nível de desespero que ela tava e com o nível que ela tinha também rapidamente de resolver aquela questão, sabe? Era uma pessoa que conseguiria pagar aquele boleto ali com uma rapidez muito grande, ou seja, investir tempo nossa, eu tô perdendo esse dinheiro, sabe? E deixando a pessoa completamente desnorteada por causa disso, vale a pena você ver o quanto é de energia que você tá tendo, de tempo, de investimento de tempo, de energia, da sua saúde, do seu tempo de vida para coisas que estão assim, ó, no excesso, tá? Então, cuidar um pouco de domesticar esse instinto que te leva a querer poupar mais, cuidar mais, não perder nunca, reter, né? Que te leva a deixar contraído. E no instinto autopreservação reprimido, o nutrir significa isso, né? Será que eu vou chamar alguém para ser meu personal trainer? Já que eu posso estar negligenciando a saúde, você pode ser um autopreservação reprimido e ser super ligado a isso, tá? Mas veja na sua vida o que tá sendo esquecido. E às vezes é preciso ajuda, né? É preciso ajuda de um amigo que saiba mais do que você sobre finanças, por exemplo. É preciso de ajuda de um nutricionista que vai te ajudar, né, com a melhor dieta para você e assim por diante. Porque quando é reprimido, a gente tende a ser muito ruim nisso. A gente tende, além de ser ruim, a gente tende a se irritar, sabe? Eu brinco que o instinto reprimido de autopreservação, por exemplo, é aquela pessoa que se irrita com um outro que cuida muito da saúde, que posta muito que tá na academia, que posta muito as comidas que aprendeu saudável, sabe? Então, geralmente o que irrita a gente pode ser um alerta, pode ser um olhar, assim, pode ser que você tenha que ampliar o seu olhar para algo que você precisa trabalhar. Porque se fosse bem resolvido em você, não estaria te irritando, sabe? Deixa a pessoa lá postar o que ela quer, né? Eu nem fico irritada com isso. Então, se tá te irritando demais, vale a pena você dar uma olhada de uma maneira madura, né? De uma maneira adulta e ver o quanto que isso tá impactando negativamente na sua vida. Pessoal, esse foi um vídeo, então, pra gente falar de possibilidades de desenvolvimento através do instinto de autopreservação. Se eu pudesse resumir, eu resumiria falando, faça o oposto do que você faz muito, né? De maneira consciente. Isso vai te ajudar a enxergar a vida de uma outra forma. Para quem é meu aluno na 963, aula 145 e a gente aprofunda nesse assunto do autopreservação reprimido, porque de fato, reprimido e quando ele tá dominando, porque de fato isso eu tenho encontrado nos atendimentos caminhos, possibilidades e caminhos de desenvolvimento fantásticas, tá? Vem comigo então para a Escola 963, na aula 145 a gente fala sobre isso. Quem não é meu aluno, conheça aqui embaixo, vai ter o link, você consegue participar e consegue inclusive conhecer a escola com 7 dias para você conhecer a escola sem custo nenhum, eu tenho certeza que você vai adorar. E para você que é meu aluno já sabe, semanalmente a gente se encontra ao vivo para trocar informações, tirar dúvidas, aprofundar, ir para a prática, tirar essa sabedoria maravilhosa do conceito e trazer para a prática, que é o que a gente faz também na nossa comunidade da Escola 963. Beijo no coração, até o próximo vídeo.